Bem, gente, hoje eu vou falar sobre os Kingios, né? Essa espécie linda e maravilhosa. Muito, que muitos têm no meio do aquarismo. Bem, o Kingio, ele é um peixe que muitos dizem que não é sensível. É um peixe que se habita a qualquer condição. Ele vive muito bem, realmente, isso é realidade? Mas não é por causa disso que a gente vai ficar maltratando o peixe. Como vocês podem ver, essa é uma espécie de peixe que não fica pequena. Esses Kingios aí devem ter por volta de 27 a 30 centímetros, né? O maior deles. E todos os peixes que estão aí dentro normalmente chega a esse tamanho, quase nesse tamanho. Então não recomendo, e realmente não é recomendado colocar Kingios em aquários com menos de 80 ou 100 litros, né? Isso pode acabar atragando o peixe ficar com a coluna torta, porque o peixe não vai ter condições de crescer naquele ambiente, né? Ele não pode ficar muito largo e a coluna acaba entortando. O peixe não vai ter uma condição muito boa, então deflagra muita doença. Outra coisa que também é muito fala sobre o King, que nós temos que colocar temos que conversar sobre isso, que é que o peixe faz muita sujeira. O organismo do Kingio não é igual ao organismo de muitos animais, né? Ele faz uma digestão muito rápida. Simplificando, ele come e já tá cagando. É horrível isso. Então o aquário fica muito sujo. E sem contar que é um peixe que faz muita sujeira. Então, simplificando, se eu for criar Kingio, não adianta se criar os Kingios, né, dentro de um aquário e querer colocar um filtro Hengyon, algum filtro do tipo, dentro de um aquário grande com uns 3, 4 Kingios. Não vai dar conta, o aquário vai ficar sujo. Vai ser o maior trabalho de limpeza, de não sei o que. O aquário, muitas vezes, ele fica amarelo, preto. Isso daí já aconteceu comigo, que eu já disse no vídeo sobre a história desse aquário, né, contando os acontecimentos. Outra coisa sobre Kingio, o Kingio normalmente foi uma mistura genética, né? Porque não existe nenhum peixe igual um peixe como esse que vai se deflagrar em milhares de raças, né? Desse jeito igual a gente vê. Então provavelmente sim, foi estudo laboratorial que foi transformando novas espécies de Kingios. Isso daí traz muitos erros. Do exemplo, o Kingio telescópio, que é o que eu tenho aí, que literalmente foi o único que eu pesquisei. Esse olho dele saltado para fora, esse glóbulo do olho, é muito sensível, né? Então, simplificando, qualquer coisinha que apertar, bater, acontecer alguma coisa do tipo, já tá machucando, ferindo. Muitos estouram o glóbulo. Depois eu vou travar o vídeo aí, vou tentar mostrar um dos meus Kingios que realmente eu errei e acabei machucando um dos olhos dele. O olho dele, ele é entortado para dentro, um murchou totalmente, cegou, e o outro tá normal, né? O peixe é cego de um olho já por erro de manuseamento meu. Então tem que manusear com muito cuidado essa espécie. Outra coisa sobre os Kingios é que ele é um peixe muito besta, como eu já disse. Ele é bobinho, ele acaba se machucando muito fácil. Então não é um peixe recomendado para colocar como peixes muito grandes e brutos, como o cascudo. Se o cascudo der uma cabeçada num Kingio, faz um corte do tamanho do mundo. Então é uma coisa que eu não recomendo, igual eu fiz no aquário, colocar cascudos. Mas como eu já tinha colocado no início e não tinha visto, peguei carinho, eu não retirei. Por serem peixes grandes, eles conseguem se dar bem com o outro, e também por ser um aquário grandinho, né? Mas mesmo assim, o Kingio maior, que é esse branco que tá nadando aí na frente, que é o grandão, ele se machuca muito inventando briga com esses cascudos. Falou? Eu não recomendo colocar cascudo em aquário de Kingio. Outra coisa, é o substrato do aquário do Kingio, né? Tem gente que coloca como substrato aquelas pedrinhas igual tem nesse aquário, que é uma coisa que eu também não recomendo. Vou ver se dá pra ver aproximando, ó. Aquelas pedrinhas coloridas. Aquelas pedrinhas, elas normalmente tem pontas, e essas pontas podem acabar machucando o animal. É um animal muito sensível, né? Então ele vai bicar o chão, ele machuca a boca, de tanto que ele fica bicando o chão. Outra coisa são esses enfeites, igual tem dentro desse aquário, que eu já tô vendo se dá pra retirar, mas esse daí não é dos piores. Tem gente que usa enfeite com muita ponta. Esse é um peixe, como vocês podem ver, o nado dele não é um nado muito forte, né? Muito bem feito igual dos outros. É um nado mais básico, um nado mais simples. Ele não tem um couro, um
casco, igual o cascudo. Ele tem uma pele muito simplesinha, né? Uma pele muito frágil. Então, simplificando, esse tipo de coisa como enfeite de muitas pontas acaba sim machucando o quingue. Outra coisa é colocar um tronco ou uma rocha que tenha muitas pontas viradas para cima. Obviamente, seu peixe vai se machucar naquilo, ele vai se cortar, ele vai ferir a boca, ele vai ferir a barriga, né? Porque muitas vezes bate com a barriga naqueles negócios. Então não é recomendado colocar nada que contenha ponta em um aquário de quingue. Outra coisa também que eu gosto muito de retratar, que muitos me falam, é o alimento do quingue. O quingue não é um peixe tão sensível para alimento, falou, gente? Mas obviamente não vai fazer de colocar coisa muito gordurosa como linguiça, salsicha, esse tipo de coisa. Fica um pouquinho feio, pode acabar tragando uma doença no peixe, né? Mas coisas simples como eu já coloquei o frango, o camarão, sardinha, normalmente é um alimento que realmente os peixes costumam comer, inclusive o quingue o come, por ser um peixe onívoro. Eu pesquisei aqui alimentações, eu vou ler algumas coisas que esses peixes comem. Falou? Pepino, mostarda, alface, agrião, espinafre, alcega, alga nori, lentilha, lentilha d'água, salvina, tem um monte de vegetal, milho, ervilha, etc, né, folhas, tem patês, dá pra você dar um monte de tipo de proteína animal para esses peixes, como eu já disse, o próprio frango, que é um negócio muito comum que a gente come em casa, normalmente é dado para os peixes, e esse é um peixe que normalmente ele preda. Então o que acontece? Você colocar um peixinho pequeno, por exemplo, uma paulistinha, um lebicho, uma molinésia, qualquer peixinho pequenininho, ele vai atrás e vai comer. Então não é indicado você colocar peixes pequenos. Outra coisa é a temperatura do aquário. Ele suporta bem temperaturas, mas não é recomendado que você deixe ele em uma temperatura extremamente alta, porque esse é um peixe de água fria. Já tem sites aí, depois eu vou enviar alguns sites para vocês lerem, que mostra que a temperatura do king é 25, 24 graus, significando uma temperatura gelada. Então não vá pegar seu peixe e deixar em uma temperatura de 30, 32 graus. Evite isso, tenta colocar um cooler, alguma coisa para tentar abaixar um pouquinho mais a temperatura do aquário. É outra coisa que eu também vou ver para esse aquário, porque ele resiste sim a temperatura alta, mas é um peixe de água fria, não pode ser colocado em água muito quente, porque pode fazer mal para o animal. Vamos ver mais o que eu posso falar. Peixes que esse peixe pode ficar junto, né? Como eu já disse, não pode ficar com peixes muito brutos. Do exemplo, você colocar um Oscar ali dentro, obviamente ele vai matar os kings, porque king é um peixe muito simples, é um peixe muito besta. Inclusive eu já coloquei, como eu já disse no início, filhotes de peixe papagaio. O que acontecia? Esse é um peixe territorial, não sei se vocês sabem. Esse peixe ele se escondia num canto, né, que era um canto atrás da bomba, e ficava lá, os dois filhotes. Esses bichos já grandes, alguns deles, chegavam perto, os outros atacavam. Eu tive que retirar aqueles peixes, eles morreram dentro de uma vasilha que eu coloquei, por causa que esses kingiozinhos iam pra cima bestas e eles atacavam, destruíam o quingio. Então não é um peixe de ficar com peixe territorial, peixes brutos, fortes, igual peixes de jumbos, né? Você não pode colocar com peixes desse tipo, porque eles vão atacar o quingio e provavelmente vão matar o seu quingio. Quingio, como eu não sei se eu disse no início, mas quingio é um peixe de água alcalina, tá bom, gente? Esses kingios, eu não sei se isso acontece com todos os kingios, eu já vi gente colocando king em água mais ácida, mas não tão ácida assim, 6.8 no máximo, mas esses kingios, eles são sensíveis à água ácida. Se esse pH ficar de 7 para baixo, até em 7, começa em 7, eles começam a perder escama, começam a ficar com a nadadeira, começam a nadar lento, começam a ficar no fundo do aquário, eles não suportam uma água ácida. A água ácida literalmente destrói quingio. Então a água para quingio tem que ser alcalina. Se for colocar outro peixe junto com quingio, é água alcalina. Um peixe que eu recomendo colocar junto com quingio, que realmente dá certo, a maioria das pessoas que contém quingio e colocam esses peixes são os dojos. Dojo, ele se dá muito bem com quingio, e sem contar que é um peixe de fundo, falou? Os dois não brigam entre si, são peixes calmos, tranquilos.
e que ficam nadando entre aquário. Peixes lindos, né? Aliás, os cascudos também é outro peixe que não é recomendado colocar com king. Por quê? Porque o cascudo, ele, como já diz, é um peixe com casco muito grosso. O pH do cascudo e o pH do king não se identificam tanto. Eu coloquei esse pH em 7.2 para ficar legal entre os dois, mas mesmo assim, pro cascudo já não deve estar tão legal um pH 7.2. Isso sem contar que o cascudo, qualquer coisinha, o cascudo ele realmente vai brigar contra o peixe. Se um outro peixe vir atacar o cascudo, ele vai para cima e vai brigar contra o peixe. Então, por ser um peixe de casco grosso e forte, obviamente se ele atacar um king como esse, o king vai tomar porrada para um cacete. Então não coloque cascudo junto com king. Plantas, né? Eu não sei se vocês vão ter um DAO como esse, como o meu, mas como eu já disse, o king come tudo. Uma coisa do king é essa: qualquer coisa que tiver dentro do aquário, o king vai colocar na boca e o king vai comer. Tem gente que não coloca king em aquário com areia nem com pedra pontuda. Por quê? Porque pedra pontuda, se o king bicar, ele vai machucar a boca, e a areia é perigoso o king acabar engolindo e dar algum problema no organismo, que ele come tudo. Então, simplificando, você vai fazer um plantado no seu aquário de king, não vai dar certo. Eu já tentei. Você coloca a planta dentro do aquário, ele come a planta, ele vai destruir a planta, comer toda a planta, e não vai sobrar nada das suas plantas dentro do aquário. Simplificando, não tente fazer aquário plantado com king, não vai dar certo, ele vai comer tudo as suas plantas. Qualquer peixinho menor que o king que você colocar dentro do aquário, ele também vai comer. Então não tente colocar peixes menores dentro do aquário, que vai virar alimento de king. O king o preda. Eu já vi num outro site que eu também vou enviar aí no link para vocês verem, que king ele é um peixe predador. Então é recomendado, se você colocar têmeas, larva do besouro do amendoim, de vez em quando, pros peixes, pro king ir em cima e caçar. King ele come sim alimento vivo. Então é legal você colocar de vez em quando alimento vivo dentro do aquário para o king. Eu não gosto, por mim, eu não coloco porque eu não acho legal colocar alimento vivo. Eu não sou muito fã de ver um peixe comendo o outro, então eu acabo não colocando alimento vivo dentro desse aquário. Mas não que eu não possa colocar, inclusive aquelas molinésias, como eu já disse, tá procriando numa situação que o aquário não tá dando conta. Se eu jogasse dentro desse aquário, já seria um alimento vivo para os peixes, né? Outra recomendação, caso você for dar alimento vivo para king e achar que sai muito caro, monta um aquário menor com planta e mantém com algum peixinho como molinésia ou libiche, que eles vão procriar pra cacete. Não vai faltar peixe para você dar pro king pra ele comer. Kingios. Outra coisa também que é muito colocada no aquarismo é a quantidade de espécie que tem de king. Como eu disse, eu até acho que king é feito em laboratório, porque eu nunca vi um peixe para ter tanta espécie. Nós temos king os telescópio, king o ovo, king o cometa, king o... parece que é king o bolho, king o bexiga, que tem uma bolha para fora do olho, king o... tem milhares de espécies de king. Eu não vou ficar falando espécie por espécie, tem muitas espécies, né? E cada espécie tem a sua sensibilidade. O único king que eu posso dizer, caso você quiser criar, que ele não vai ter quase sensibilidade nenhuma, é um peixe mais apto a ser criado assim, é o king o cometa, que é esse compridão aí, né? Eu já dei como espécie king o cometa, porque normalmente se encontra como king o cometa, né? Outra coisa que king, pra quem não sabe, eu acho, não tenho certeza, mas é um peixe japonês, tanto que ele já tem gente que já chama ele como peixinho japonês, né? King provavelmente deve ser uma espécie do Japão. Bem, gente, falando sobre king é isso. Eu não posso falar mais nada, porque senão o YouTube não vai autorizar eu colocar o vídeo inteiro. Eu não quero repartir o vídeo em partes. Mas caso quiserem saber um pouco mais sobre o king, me avisa aí que eu falo um pouco mais sobre king. É uma espécie que eu pesquisei muito, inclusive é a espécie que eu iniciei no aquarismo, então sei muita coisa sobre king. Caso alguém quiser saber um pouco mais, é só me perguntar que eu falo sobre os kings. Então, falou!